Em questão de desoneração e reoneração da folha de pagamento que está pegando fogo lá no Legislativo e no Supremo Tribunal Federal, pode ser o estupim para uma nova reforma da Previdência? Será? Essa é a pergunta que todo mundo está falando. Por isso que nós convidamos aqui com todo carinho o advogado previdenciário Hilário Bosch, ele que vai trazer detalhes sobre esse assunto com a gente aqui no nosso programa. Doutor Hilário, que prazer em recebê-lo no nosso programa. Eu acompanho o senhor por vídeos, pelas matérias em internet, mas pessoalmente, acho que é a primeira vez que eu faço entrevista com o senhor. Seja bem-vindo, viu? É a primeira vez, muito obrigado pelo convite. Estamos juntos aí para poder falar sobre esse assunto, né? Que quando fala em reforma da Previdência, fica todo mundo preocupado, até porque a gente sabe que as pessoas têm regras para se aposentar, mas vão se aposentar com as regras do futuro. Então, como é que são essas regras do futuro e o que pode mudar na reforma da Previdência? Esse é o assunto que está pegando lá em Brasília. Diante de todo esse cenário, pode-se acontecer uma nova reforma da Previdência, doutor? Ou é só especulação isso? Não, não é especulação. A reforma da Previdência, gente, vai acontecer de qualquer jeito. A gente sabe que temos aí muitas regras a serem implantadas depois da reforma de 2019. A gente sabe também que existem aí a PEC paralela no 133, que vai gerar a reforma da Previdência. Mas o que está pegando é o seguinte: o governo desonerou as empresas do pagamento. São 17 setores de empresas do pagamento da contribuição previdenciária. Isso significa que tem um monte de empresa que está desonerada, quer dizer, não tem que pagar a contribuição sobre a folha de salários, e isso impacta no dinheiro da Previdência Social. Se falta dinheiro, não tem como pagar as aposentadorias. Agora, em razão desse número todo de empresas desoneradas, tem a ideia de fazer a reoneração das empresas. E é isso que o governo levou ao Supremo Tribunal Federal e também ao Legislativo. O que está acontecendo lá? As empresas vão ter que pagar a Previdência novamente. Essa desoneração não vai acontecer mais. Mas isso vai acontecer de forma paulatina, ou seja, devagar. Significa o quê? Que no ano que vem, 2025, a contribuição é de 20%, tá? O ano que vem as empresas começam a pagar 5%, em 2026 10%, em 2027 15% e em 2028 todo mundo vai estar pagando integralmente os 20%, para fazer com que aquelas pessoas que estão próximas da aposentadoria tenham dinheiro para poder receber as respectivas aposentadorias. Então, em razão disso, se não passar essa reoneração, que já está tendo um acordo do governo federal, aí então a reforma da Previdência seria mais iminente. Mas se preparem, porque todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão ter que enfrentar mudança na legislação previdenciária, porque a população está envelhecendo. Está envelhecendo, então a gente tem que mudar também. Doutor, de que forma isso pode afetar o cidadão? Tanto hoje como para o futuro, até resolver todo esse problema? Olha, afetar vai afetar, né? A gente sempre fala em previdência, é uma questão de cálculo, mais pessoas ficando mais velhas, menos pessoas contribuindo para a Previdência Social, então a gente sabe que nós vamos ter mudança. Inclusive eu trouxe para você aqui, ó, lançamento do nosso livro Louco para Aposentar. Que bacana. E que a gente fala sobre exatamente isso, como que as pessoas... primeira mão mesmo, viu? Saiu agora do forno, peguei na gráfica ontem. Então, gente, o que acontece? A gente conta, inclusive, aqui no Louco para Aposentar, como a pessoa tem que se preparar. É um planejamento previdenciário. Ela tem que olhar 4 pontos. Ela tem que pensar nas regras que estão valendo, nas regras que já valeram, porque muita gente tem direito adquirido e ainda pode se aproveitar dessas regras. Temos que pensar também nas regras de transição, que começaram a valer em 2019, mas principalmente ficar de olho nas regras que estarão valendo no futuro. São as regras que estão lá no Congresso Nacional e que podem mudar a vida do trabalhador. Então, para não ser pego de calça curta, só tem um jeito: planejar a previdência, saber quando vai aposentar, quanto vai ser o valor do benefício e qual deles vai ser mais vantajoso. É a estratégia dos 3 Qs da aposentadoria. Quando vai aposentar, quanto vai receber e qual benefício mais vantajoso. Se você souber isso direitinho, com certeza você não vai ser pego de calça curta. Você vai ter um planejamento e vai saber quando vai ser sua aposentadoria, quanto vai receber e qual benefício vai ser mais vantajoso. Doutor, por ser um assunto bastante complexo, fiz inclusive aqui algumas anotações, eu queria até que o senhor concordasse ou não. Na semana passada, o governo federal e o Congresso anunciaram um acordo sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Foi uma medida acertada, doutor? Com certeza.
certeza, né? Porque há também uma concorrência desleal, entre aspas, né? Já que é uma legislação que está sendo cumprida, porque alguns setores estão desonerados, quer dizer, não tem que pagar a contribuição, e outros têm que pagar a contribuição. Então, significa que alguns setores ficam isentos do pagamento e outros têm que pagar. Então, o justo é que todo mundo pague aquilo que está previsto em lei, porque senão vai estourar em quem? No trabalhador, que na hora da aposentadoria não vai ter o dinheiro para poder pagar aquilo que realmente ele contribuiu durante a vida toda. Uma outra preocupação, doutor, o governo ele tem se preocupado, principalmente com a desoneração das prefeituras. Por que, doutor, isso? Olha, a gente sabe, né? Inclusive isso acontece em Ribeirão Preto, acontece em vários... Aliás, nós temos hoje quase 5 mil municípios no Brasil. 2/3 deles têm uma previdência própria, ou seja, os servidores do município aposentam dentro da previdência do município e não dentro da previdência do regime geral, que é o INSS. Então, você vai ter servidores públicos municipais, estaduais, federais, do Distrito Federal, dentre eles a Prefeitura, que aposentam por regras próprias deles. E aí a gente já sabe exatamente como essas pessoas vão se aposentar. Então, de focar na Prefeitura é muito bom, porque a gente sabe que vai sempre estar faltando ali algum dinheiro para esse tipo de profissional. Doutor, me diga uma coisa, o autor do projeto que deu origem à lei da desoneração, o Efraim Filho, disse que, ao contrário do que alega o governo, as medidas compensatórias para viabilizar a desoneração para os municípios. É isso mesmo? Isso. Na verdade, né, a gente sempre quando tem uma discussão de um tema polêmico, né, que envolve contribuição, envolve dinheiro, envolve pagamento de tributo, porque contribuição social, no final das contas, é um tributo, a gente tem aqueles que são a favor, tem os motivos. A gente sempre vai encontrar motivo para tudo. Favor, contra, aqueles que estão em cima do muro, né? Então, a gente sabe que existe a relatoria de qualquer projeto, e esse projeto, é claro, vai passar pelas comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Tributos, e aí, então, a gente vai sempre ter uma discussão. Mas o fato é que isso já foi avançado. Já temos decisão do Supremo Tribunal Federal da reoneração e já há um acordo do governo federal com esses 17 setores. Então, praticamente, a situação está resolvida, já que as pessoas terão que voltar a pagar. É claro que, em algum momento, né, a gente está vivendo um momento, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, que é essa tragédia que está acontecendo em razão das chuvas, né, alguns setores, como alguns estados, eles precisam de um fôlego para poder se recuperar. E aí sempre vai ter ali algum benefício, como a desoneração de alguma despesa ou a isenção de algum pagamento. Então, isso sempre vai acontecer, porém, a gente não pode fazer disso uma regra, é uma exceção. É uma exceção. Tem mais uns dados importantes aqui, doutor, que eu quero trazer para o nosso bate-papo. De acordo com dados da Confederação Nacional de Municípios, 49% dos municípios brasileiros terminaram o ano de 2023 com grande déficit. Isso pode sensibilizar a favor dos prefeitos e prefeitas? Pode. Na verdade, o que a gente pensa, né? Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal em que os municípios não podem gastar mais do que aquilo que arrecadam. Folha de salários é 51%. Quando a gente fala em previdência, a gente sai dos municípios e vai para o regime próprio de previdência. São como se fossem empresas diferentes, né? Que apresentam seus déficits atuariais, no caso da Previdência, e os municípios, claro, estão endividados. Por exemplo, nós temos pequenos municípios que a maioria dos servidores públicos ganham o salário mínimo, porque o valor da remuneração foi engolida pelo valor do salário mínimo, senão receberiam menos que o salário mínimo. Isso acaba onerando muitos municípios que acabam entrando num déficit. E aí nós temos que fazer ajustes. Doutor, tem um prazo final para essa decisão? Não, a gente está acompanhando essa situação toda, né? Vamos voltar aqui para falar sobre esse assunto, se tiver algum elemento importante para trazer para o público que nos assiste. Porém, se esse acordo for firmado, a gente vai ter uma solução, né? Que é essa reoneração gradativa de 5% até completar os 20% em 2028. Se for dessa forma, a gente teria já a solução já imediata, porém com efeitos financeiros postergados para 4 anos. Mas a gente não sabe exatamente se isso vai acontecer ou não, embora o Legislativo esteja empenhado também nessa luta para poder